Setas feitas de maneira adequada e bonita podem decorar qualquer maquiagem. Diferentes tipos de setas para delineador de olhos escondem visualmente os defeitos da pele, corrigem a forma, dão aos olhos atratividade e expressividade. Muitas celebridades aplicam setas para diferentes tipos de olhos a fim de obter uma nova imagem bonita e moderna. Lindas setas modernas. O papel das setas na maquiagem. As setas desempenham um papel fundamental na criação de uma imagem única. Elas ajudam a embelezar e complementar qualquer visual. As setas clássicas comuns são pretas. Recentemente, as setas com uma ampla gama de cores estão se tornando cada vez mais populares. Do marrom ao verde brilhante. Os delineadores coloridos são usados com frequência para criar um estilo noturno. As setas nos cantos dos olhos podem corrigir o formato, para remover os chamados olhos tristes, para aumentar visualmente a pálpebra, para esconder os defeitos da adolescência, dar um toque especial a uma imagem já criada. As setas a seguir são usadas para criar um visual exclusivo, fina, na forma de uma linha bem definida desenhada ao longo das bordas. Do crescimento dos cílios, grossas, desenhos que se estendem até o canto externo, até o meio da pálpebra, egípcio, delineador da pálpebra superior e inferior, sem tocar e terminando além do canto externo do olho, misturado, linhas desenhadas com um lápis e, misturadas, colorido, podem ser usadas diferentes tonalidades, criativo, na forma de diferentes figuras e cachos, para sua aplicação é usado stencil. Diferentes tipos de setas. Para a maquiagem, as setas são usadas em diferentes tipos, dependendo dos olhos amendoados, arregalados, grandes e redondos, orientais. Olhos amendoados são os mais comuns. Os olhos são alongados e têm bordas pontiagudas. O canto externo é ligeiramente elevado. Quase todos os tipos de setas podem ser adequados para olhos amendoados. Recomenda-se começar a desenhar ao longo de todo o contorno dos cílios. São necessárias linhas claras e gráficos rigorosos. As caudas devem ser mais longas. Preste atenção. Uma excelente opção são as setas de duas cores do tipo Smokey-Eyes. O tom mais claro é colocado no meio e no canto interno do olho. A cor mais escura pode ir para a borda externa, no vinco da pálpebra. Essa combinação ajudará a criar uma imagem extremamente bonita. Para olhos amendoados, não é recomendável deixar a pálpebra inferior para baixo. Também não é recomendável colorir os cílios inferiores. Olhos fechados. A maquiagem, nesse caso, tem os seguintes segredos. Forme o canto interno com as sombras claras. As sombras escuras são aplicadas no canto externo, sem misturá-las ao centro. O delineador ou lápis é usado para um desenho de contorno mais claro. Ela é aplicada da borda interna para a externa. Na pálpebra superior, a figura é engrossada. No canto externo, os cílios são pintados com mais intensidade. Para destacar as sobrancelhas, elas recebem o formato correto, ou seja, perto da ponta do nariz. Elas são afinadas. Olhos fechados. Olhos grandes e redondos. As setas fazem com que eles pareçam mais alongados. As pontas curtas tiram a expressividade do visual e até o modificam, transformando-o em um assustado. Nesse caso, os maquiadores recomendam fazer um olho esfumaçado e até mesmo uma tatuagem suave. Preste atenção. Se as sombras forem dispersas suavemente e nas bordas se fundirem com a pele, o efeito será muito hipnotizante. Os olhos são circulados com um lápis ao longo de toda a linha de crescimento dos cílios. Essas setas em olhos grandes e redondos os tornarão expressivos e darão à imagem uma certa completude. Olhos grandes e redondos. Tipo de olho oriental. Para desenhá-los, você precisa escolher uma tonalidade de sombras tal que as pálpebras superiores e inferiores fiquem mais claras. Na pálpebra superior, é aconselhável aplicar uma sombra de cor perlada. A dobra é feita com sombras distintas, foscas e saturadas. O desenho é complementado por um lápis de cor escura logo acima da pálpebra superior. Importante, recomenda-se usar lápis perolado como delineador. E os tons de azul, cinza e marrom são os mais preferidos. Linhas pretas não são usadas para delineador. Em geral, uma linha clara atrai a atenção. Portanto, as setas são aceitáveis em um tom mais claro. Se você desenhar uma linha acima do contorno superior e abaixo do contorno inferior, o olho ficará visualmente mais largo. Como desenhar setas? É permitido aplicar as setas com uma variedade de cosméticos. É mais conveniente usar delineador. Pode ser líquido, em creme ou em gel. Está disponível em qualquer formato. Toda a maquiagem com a ajuda do delineador é feita por beldades experientes em apenas alguns minutos. Preste atenção. Para iniciantes, é melhor usar um pincel fino. Somente à medida que aprimorar suas habilidades,
você poderá passar para pincéis mais grossos. Às vezes, é possível entender como aplicar maquiagem intuitivamente. A solução mais simples para aqueles que não sabem desenhar setas é um lápis de qualquer cor e dureza. Os caials são usados para criar um espaço intercostal. As sombras são usadas para desenhar figuras esfumaçadas de diferentes espessuras. Etapas do desenho com o uso de delineadores. Passo a passo. Criação de um contorno fino. Ele é derivado do canto externo do olho e corre paralelo à borda dos cílios. Conectar a cauda resultante e o contorno dos cílios entre si. Conexão da cauda e do contorno. Colorir o espaço entre os cílios na pálpebra superior com rímel preto ou lápis resistente. Coloração do espaço entre os cílios. Criar um reflexo com sombras claras no canto interno. As mesmas sombras são aplicadas sobre as sobrancelhas. Brilho com as sombras claras. Dicas do maquiador. As setas corretas dependem do formato e da tonalidade da íris. Os maquiadores desenvolveram dicas úteis para a aplicação correta. Passo a passo, dos desenhos. Os olhos em forma de amêndoa são ideais, em seu formato, pois todos os seus cantos são colocados no mesmo nível. Para chamar a atenção para eles e torná-los incomuns, basta desenhar uma linha fina do canto interno até ao canto externo. Isso tornará o visual mais expressivo. Quando a pálpebra superior está muito saliente, é necessário fazer um contorno amplo que cubra toda a área inferior da pálpebra. Uma seta pequena nesse caso fará com que o rosto pareça pior. Ela não deve ficar saliente na parte superior, pois o efeito parecerá feio. Para reduzir visualmente a distância entre os olhos arregalados, é necessário abaixar completamente as pálpebras a partir do meio. A seta não é trazida para fora do canto externo, caso contrário, os olhos parecerão ainda mais largos. Também é necessário pintar os cílios. Olhos grandes são corrigidos com um desenho longo. Para olhos oblongos, as linhas são desenhadas com muito cuidado. A borda da seta é cuidadosamente mesclada. O olho de gato é muito atraente, descolado e sexy. O contorno deve ser colocado na diagonal. Esse tipo de maquiagem tem um grande número de opções, e todas elas se adequam a um ou outro tipo de olho. Experimentando, você pode escolher a forma mais bem-sucedida. Seta bonita e espetacular. As setas para diferentes formatos de olhos ajudam a deixar o rosto e a aparência mais expressivos. Não é necessário ser um maquiador profissional. As formas mais simples podem ser aplicadas rapidamente com delineador de cores diferentes ou outros materiais. Depois de aprender, você pode desenhar formas modernas de setas para olhos de qualquer espessura e largura e escolher a mais adequada para a variante.